Olá! Então, continuando a falar da fisiopatologia das viroses, ou como os vírus conseguem causar as doenças. Qual é o verdadeiro mecanismo desse processo? Muito bem. Os vírus, eu já falei, eles são divididos em famílias. E cada família tem a predileção, primeiro que cada família infecta determinada célula, que utiliza determinadas proteínas, que tem a sua própria maneira de se replicar, como eu já falei. Em relação à célula infectada, alguns vírus, família de vírus, tem predileção pelas células da pele e anexos. Por exemplo, os herpes vírus, que causam a varicela zoster, por exemplo, que tem lesões de pele extremamente dolorosas. Então, ele pode acometer também as células do sistema nervoso central ou periférico. Então, os herpes vírus têm essa predileção. Outros vírus, outra família de vírus que tem predileção pelo sistema nervoso central são os filovírus, cujo representante é o vírus ebola, que causa também processo de encefalite. Os enterovírus são outra família que eles infectam as células do trato gastrointestinal. Mas algumas outras famílias também infectam as células do trato gastrointestinal. Por exemplo, os poliovírus. Então, essa capacidade de infectar essas células é utilizada, por exemplo, na vacina oral. Então, as vacinas do vírus da poliomielite, elas os vírus atenuados vão infectar as células gastrointestinais e isso é fácil de se disseminar pela população. Os calicivírus também e os rinovírus, eles também têm predileção pelo trato gastrointestinal. Outros têm predileção pelo sistema imunológico, no caso os retrovírus, cujo representante é o vírus HIV, que infectam as células dos linfócitos, células de defesa. Os outros vírus infectam o sistema hematológico, as células do sangue, que seriam os buniavírus, flavivírus, arenavírus. Flavivírus, a gente já viu falar deles, são representados pelo vírus da dengue e pelo vírus da zika vírus e o vírus da febre amarela. São os flavivírus, também têm predileção pelo sistema hematopoético. Outros vírus têm tropismo, né? A gente fala predileção, mas a palavra correta é tropismo, pelas células do sistema respiratório. No caso, o togavírus, que é o vírus da rubéola, e também o rinovírus, que é o vírus do resfriado comum. Outros vírus de outra família, tipo ortomixovírus, que também tem predileção pelo sistema respiratório. Os representantes dessa família são os vírus da influenza A e B, o vírus do H1N1, da gripe do frango, H5N1, e também outros vírus que podem, agora estão dizendo aí que até o coronavírus também está tendo predileção pelo sistema hematológico. Mas, originariamente, a família coronavírus, ela infecta as células do trato respiratório. Então, aos poucos vai se determinando como é o mecanismo de causar doenças de cada vírus. Antes de terminar, eu gostaria de falar também daquela capacidade do vírus produzir mutação nas células do hospedeiro. Então, por exemplo, os vírus oncogênicos, ou seja, são vírus que induzem mutação, causando câncer nas células do paciente. Então, por exemplo, os vírus, herpes vírus, por exemplo, causando sarcoma de Kaposi, ou mesmo o Epstein-Barr vírus, que pode causar mononucleose infecciosa e depois para frente o linfoma de células B. O vírus da hepatite, o HCV, que também
pode causar carcinoma hepático. E outros também que ainda também estão em estudos, outros vírus. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal. Aqui embaixo tem em vermelho, inscrever-se. Acione o sininho para receber as notificações. E se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço, até o próximo vídeo.